quero convidar você a abrir sua Bíblia. O texto do profeta Malaquias 4:5. Nós vamos ler o texto de Malaquias 4:5 e também a leitura de Lucas 1:17. O texto de Malaquias 4:5 diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos filhos, ou dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Agora, texto de Lucas 1:17, que tem uma similaridade, uma relação com o texto de Malaquias 4:5, diz o seguinte: E irá João Batista adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os filhos à prudência, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós já fizemos hoje 2 reflexões sobre esse texto, e eu tenho pensado sobre esse tema desde março. Nós tivemos o nosso PCA, que é o Programa de Crescimento e Aperfeiçoamento, que nós utilizamos como IPI, igreja local, para receber as pessoas que querem se tornar membros da igreja. E elas fazem um trilho, e esse trilho consiste em passar pelo recebimento de membros dos primeiros passos na fé, primeiros passos na igreja e primeiros passos no ministério. Mas depois não para aí, porque as pessoas precisam ser formadas, e aí a gente tem alguns PCAs específicos para treinamento, para a formação das pessoas. E em 6 de março nós tivemos o PCA Liderança, que é um programa de crescimento e aperfeiçoamento para os líderes. E nós temos pedido porque os líderes precisam de uma formação mais específica. E lá, no dia 6 de março, nós tivemos o primeiro encontro aqui nesse ambiente, mas o segundo momento, num sábado, lá no Novo Espaço. E foi a primeira mensagem que eu preguei lá no Novo Espaço, mesmo naquele lugar sem cobertura, muito rústico. Mas Deus colocou no meu coração esses 2 textos, e eu explorei algumas coisas que Deus queria falar, porque a ideia é: quais são as marcas do ministério que o Senhor espera da igreja dos últimos dias? Tem 3 coisas específicas que precisam ser tratadas na igreja dos últimos dias. Quais são? O poder do Espírito, conversão e um povo preparado. Então hoje nós estamos trabalhando já isso, pensando nessa igreja dos últimos dias. A vida continua, não tem como você fugir. Eu sei que desde março as coisas estão meio embatumadas. Desde março a gente tem experimentado esse tempo diferente, que a gente escuta uma semana, sai um decreto, entra o decreto, quarentena, isolamento, lockdown, toque de recolher, às 4 da tarde no domingo, agora foi para as 9. Nós temos teste para saber quem pegou Covid, todo dia a gente escuta isso. Protocolo de tratamento, internação, depois que você passou por isso, recuperação, entubamento, extubação, tudo isso passa. A fisioterapia pulmonar, falta leitos na cidade, falta de cilindros de oxigênio. Fique em casa, sai de casa, mortes acontecendo todo dia, e uma nova sistemática de funeral, porque agora você não fica mais que 2 horas fazendo um tempo de cerimônia fúnebre para depois sepultar a pessoa, e alguns nem têm isso. Então esse momento é um pouquinho dramático, e aí a gente fica nesse impasse. Essa semana até a igreja esteve no banco dos réus, para saber se a gente deve fechar ou deve abrir, e há posicionamentos dos mais diversificados, e há questionamentos sobre o que é essencial, o que não é essencial. E eu tenho lido aí nas placas de alguns comércios da cidade, falando: todo lugar que você ganha o seu pão, ele é essencial, e é uma coisa para a gente se pensar, e é interessante. Então, tudo isso acontecendo, muita discussão, muita acusação, muito discurso, muitas teorias, muita incoerência, muito blá blá blá, e pouca coisa concreta, prática, que solucione. Eu gosto de ver aquelas soluções mais práticas, mesmo a nível de município, quando você pega uma cidade que toma alguma medida e você consegue remediar a situação de uma forma muito mais rápida, com algumas medidas protocolares, e vocês têm ouvido isso na notícia. E aí eu fiquei hoje com uma frase interessante, falou assim: enquanto que uma cidade do Rio Grande do Sul faz as coisas sem comprovação científica e tem 20% de pessoas com problema, um outro estado do nosso país que tem toda a comprovação científica tem 80% das pessoas com problemas.
Então é muito questionável isso, mas não é minha posição trabalhar isso. Mas como igreja eu queria dizer para vocês que nós optamos por não ficar recolhidos. E se vocês querem que eu publique isso, mas na verdade eu nunca pensei que a igreja tem que ficar fechada. Eu creio que a igreja tem que ficar aberta, tem que tomar os cuidados, mas a gente é uma luz no fim do túnel, uma esperança que as pessoas precisam. Essa semana eu fiz uma visita num lugar de isolamento, num hospital, e achei muito interessante porque visitei uma pessoa específica, porém eu percebi que o enfermeiro que me acompanhou, deu todo aquele paramento que tinha que tomar o cuidado, era um lugar de Covid, e ele disse assim: vamos orar aqui com o meu pessoal. Falei, legal, fiz isso. Daqui a pouco, não, vamos ali no outro lugar. Tinha 3 departamentos, todos cheios de gente com Covid. E eu percebi a carência dessas pessoas, da graça do Senhor. E se a igreja se intimidar, se a igreja se acovardar, eu prefiro ficar com o templo, buscando transmitir vida e graça às pessoas de consolo, palavras de consolo, porque você é esperança para o mundo. Então, eu quero cuidar da vida e eu espero que você cuide bem da sua vida, mas não quero deixar de viver. Cada dia experimentar o que Deus tem para nós. Então nós celebramos a Deus aqui nos nossos cultos. Eles têm acontecido sim, e quero que amplie, quero desafiar as pessoas, porque uma coisa que eu já tenho testificado que é muito incoerente, tem muita gente que fala, olha, eu tenho medo, mas vai para o mercado, vai para o restaurante, vai para a cidade, anda, mas a igreja não vem. Então nós vamos continuar celebrando os nossos cultos, claro que com um tempo mais reduzido, com um número de pessoas mais limitado. Continuamos como conselho da igreja, reunido para projetar a igreja, como os concílios também. Nós temos trabalhado como equipe ministerial, isso é todo dia. Amanhã temos reunião, 8 horas da manhã, com toda a equipe ministerial, com todos os colaboradores desse lugar. E a equipe ministerial tem trabalhado no aconselhamento, na visitação, nos atendimentos, no planejamento, nas reuniões. Nós temos feito uma atividade normal com todos os cuidados que a gente deve ter nos protocolos. As nossas redes também estão em atividade, dentro do templo, ou lá aqui nesse espaço, ou lá no templo sede. A gente está preocupado com as crianças, com os adolescentes, preocupado com os nossos filhos, com os jovens, e continuamos com as nossas células online, com os cursos, e os cursos alguns são híbridos, porque se puder fazer numa sala da igreja, eles podem fazer presencial, mas não em casa. Então assim nós estamos tocando a vida, porque a vida continua, e a construção do espaço não parou. Quero confessar para vocês que quando começou a pandemia, eu disse assim, olha, daqui uns 3, 4 meses a gente volta tudo ao normal. Enganei. Aí eu falei, puxa, do jeito que está indo, daqui uns dias nós vamos concluir o espaço. Quando voltar da pandemia, nós vamos entrar no novo espaço, porque lá de fato as paredes estão sendo levantadas e as coisas estão acontecendo. Então lá não parou, tem os funcionários da empreiteira, estão fazendo as coisas, a construção está a todo vapor. Então a gente percebe a graça, o favor de Deus, a misericórdia, a benignidade dele, a proteção presente nas nossas vidas, e passando pelas lutas também. Então é preciso cuidado e atenção de todo o povo de Deus, para que vigilante, suporte e passe por esse tempo. Então o grande perigo é que tem gente nesse processo todo se distanciado, tem gente se perdido, tem gente distraído com as coisas do mundo, desviado, ficado no meio do caminho, desistido, esfriado e abandonado a fé. Eu acho muito interessante e curioso, nós temos hoje uma média de 2.700 membros, entre maiores e menores. E é curioso isso, porque a gente sabe que tem pessoas que há algum tempo não contribuem com nada, nem com dízimo, nem com oferta, com nada financeiramente. Não participa de nenhuma programação da igreja, não está vinculado a nenhuma célula, não está no culto. Eu quero saber o que esse indivíduo quer da igreja. Que ele espera, porque ter o nome no rol de membros da igreja não é suficiente para levar você para o céu. Então nós temos visto que essa falta de atenção e vigilância tem acontecido com muitas pessoas, porque nós vivemos, eu creio, os últimos dias. Então como ser igreja nesses últimos dias? Nós vamos iniciar hoje essa série, as marcas do ministério da igreja nos últimos dias, porque a gente vê aqui que 2 profetas, Elias e João Batista, são destaques aqui. Elias, ele no Velho Testamento, foi profetizado agora por Malaquias, que no fim dos tempos, nos últimos dias, ele viria um outro profeta no poder e espírito de Elias. Então ele fala de João Batista,
E se você for olhar historicamente, Elias atuou entre os anos 870 e 850 a.C. Um período em que a monarquia estava dividida, muita apostasia, muitos deuses estranhos no meio da comunidade de Israel. E agora o profeta Malaquias diz sobre isso, o poder do Elias, que viria alguém. E aí surge João Batista, que foi o precursor do Jesus. E ele chega dizendo: a voz o que clama do deserto, proclamai o caminho do Senhor. Pois bem, no final do livro de Malaquias, ele é usado por Deus para exortar o povo a observar as leis do Senhor. E ele anuncia a vinda do Messias e do seu precursor no caráter de Elias. Então João Batista dá o início ao cumprimento do profeta Malaquias. Aquele que viria no poder e no espírito de Elias é esse João Batista. Agora, uma coisa curiosa é que as profecias, ela tem um caráter dinâmico. Como assim? As profecias já se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Há uma forma de interpretar as profecias, por exemplo, quando você pega o livro do Apocalipse, que é um livro extremamente profético, e você olha para o livro de Apocalipse, aquelas 7 igrejas, elas foram históricas, já se cumpriram. Mas alguns entendem aquelas 7 igrejas como períodos da igreja, e aí estão se cumprindo, e com um evento futuro no Apocalipse que vão se cumprir. Esse é o caráter dinâmico das profecias. Agora, é importante que você saiba que os últimos dias iniciaram quando Jesus subiu aos céus e a igreja começou. Então, desde 2000 anos atrás, nós estamos vivendo os últimos dias. Agora, a gente não sabe quanto tempo ainda falta para acontecer o grande e terrível dia do Senhor. Mas intensamente será restaurado esse ministério de Elias, protagonizado por João Batista. Então vamos ver hoje sobre o poder do Espírito. Porque esse ministério dos últimos dias será marcado por 3 coisas. Repita comigo: poder do Espírito, conversão e um povo preparado. Então nos próximos 2 domingos nós vamos continuar com esta série, as marcas da igreja, do ministério da igreja nos últimos dias. E hoje nós vamos começar com o poder do Espírito. O poder do Espírito agiu de forma muito marcante no ministério de Elias. Nós encontramos 13 relatos bíblicos nos livros de Reis sobre a forma como o Espírito Santo agiu na vida de Elias. Por exemplo, através da sua capa ele abriu o Rio Jordão. Ele profetizou uma grande seca em Israel. Ele aumentou o azeite da viúva pobre e a farinha também. Ele deu vida a este menino, filho desta viúva que morrera, e ele ressuscitou. Ele, numa afronta contra o Deus Javé dos profetas de Baal, ele faz descer fogo do céu através da sua oração. É o próprio Elias que decreta o fim da seca. Então nós encontramos alguns episódios de uma manifestação efusiva do Espírito Santo na vida de Elias. São 13 registros. Agora tem o sucessor de Elias. Quem foi o sucessor de Elias? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele faz um pedido antes que Elias fosse levado aos céus. Qual foi o pedido do profeta Eliseu para Elias? Eu quero porção dobrada do teu espírito. E aconteceu interessantemente que nos registros da atuação do profeta Eliseu, nós temos 26 registros. De Elias eram 13. E ele de fato alcançou essa porção dobrada para ser usado no ministério do Senhor. Agora então a gente tem o mesmo Espírito que agiu com poder na vida de Elias, atuando na vida de João Batista. Porque João Batista, ele chega proclamando assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, até quando vocês vão fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz da árvore, e todo aquele que não produz fruto será cortado e queimado pelo fogo. Eu vos batizo com água, mas aqui está aquele que batizará com Espírito Santo e com fogo. Então João Batista agiu na dimensão do sopro do Espírito Santo. Agora, Jesus, foi dito aqui no dia da Páscoa,
Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, 40 dias após a ressurreição, ele foi assunto aos céus, mas 10 dias depois, ou seja, 50 dias após a ressurreição, aconteceu Atos 2, o Pentecoste. Depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram trancafiados, e mesmo Jesus tendo aparecido ressurreto, eles continuaram com medo no cenáculo, mas havia uma orientação de Jesus: permaneçam na cidade, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eles estão timidamente trancados ali naquele cenáculo, até que veio o Pentecoste, e o Espírito Santo veio sobre aquele lugar de uma forma tão forte, que a igreja nunca mais foi a mesma. E aí você começa a ler o livro de Atos, é um livro de aventura, é um livro dinâmico. Por quê? Alguns estudiosos já disseram que não deveria chamar Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito. Porque o Espírito Santo age na vida dos apóstolos, na vida dos missionários, na vida daquelas pessoas que foram levantadas para cuidar da igreja, e a igreja se expande. De um dia para o outro a igreja passa de 120 pessoas para 3 mil membros, daqui a pouco com 5 mil membros, e a igreja se esparrama por toda a região, por um chamado, por um impelir do Espírito Santo. E o livro de Atos, no capítulo 28, não tem desfecho, e assim viveram felizes para sempre. Não tem um desfecho, porque o livro de Atos está sendo escrito por você, o livro de Atos está sendo escrito pela igreja, e nós estamos então vivendo esse momento. Então veja bem, o poder do Espírito será marcante na vida da igreja, em primeiro lugar, na orientação. Por que orientação? Porque Deus vai continuar falando com você e comigo através da sua palavra. Essa palavra que foi revelada, descortinada, essa palavra que foi inspirada, e essa palavra que você precisa de iluminação para compreender e entender. Por isso o poder do Espírito vai agir na vida da igreja nos últimos dias, através do ensino, da instrução, da orientação. Saibam vocês que muitos pagam altos valores, muitos estão aí investindo, correndo atrás de livros, de mentores, de orientadores, de coaches, de gurus, de psicólogos, de influencers, e você tem à sua disposição, de forma gratuita, o melhor influencer que possa existir, que é o Espírito Santo. Ele te orienta, Ele te guia em toda a verdade. Jesus declarou isso em João 16:7, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e quando Ele vier, convencerá o mundo do juízo, da justiça e do pecado. É deste conhecimento, é deste coach que as pessoas precisam, de alguém que traga esse convencimento, porque as pessoas não estão convencendo do pecado. Eu vi uma frase agora à tarde dizendo assim, acho que é de Paul Washer, sorria, Jesus te ama. Ele diz, chore, porque Deus está enojado com o seu pecado. Chore, porque Deus está enjoado com o seu pecado. É convencer, é esse o papel do Espírito Santo, porque as pessoas sem o Espírito Santo não se convencem do pecado, não são tratadas no cerne, no íntimo da sua vida. Porque a pessoa sem o Espírito Santo, para ela o pecado é normal, o coração seu está endurecido e a mente está cauterizada. Mas Jesus continua, quando vier o Espírito da verdade, João 16:13, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então você percebe que a ação do Espírito já foi declarada por Davi, na sua composição poética do Salmo 32:8, ele diz assim, instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então quem é que vai agir na vida da igreja nos últimos dias? O poder do Espírito, em primeiro lugar, na orientação, na instrução, no ensino. Sabedoria que o mundo precisa para manter firme a aliança de casamento. Sabedoria que as pessoas precisam para saber educar seus filhos e as suas crianças. Sabedoria que o mundo precisa para dirigir os seus negócios. É o Espírito Santo que vai te ensinar a se comportar nesse mundo. É o Espírito Santo que vai ajudar você a fazer as suas escolhas. O Espírito Santo que vai ajudar você a fazer investimentos corretos, enfrentar os desafios, momentos difíceis. Quem vai estar comigo orientando, dirigindo, construindo, informando? O Espírito Santo. Você sabe que João, o apóstolo do amor, ele escreve uma das suas cartas, a seguinte expressão: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes,
permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele. Quem é que vai orientar? Quem é que vai ensinar? Quem vai ser o meu pedagogo? Quem vai ser o meu influencer? Quem vai ser meu coach? O Espírito Santo. A palavra unção, na língua grega, aqui é crisma. Por que isto? Porque o sacerdote e o profeta, para exercer um ministério sacerdotal e profético, eles eram ungidos. A crisma é isso, era derramado sobre eles um óleo. Então a igreja de Jesus, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que declararam Jesus como um Salvador e Senhor, receberam essa crisma, essa unção, e essa unção vos ensina todas as coisas. O texto bíblico diz, ele vos ensina a respeito de todas as coisas. Não fique aí perdendo tempo com tantas outras coisas, sendo que você tem de forma gratuita a unção que te ensina. Segundo lugar, se uma das marcas da igreja dos últimos dias é o poder do Espírito que vem através da orientação, mas ele também se manifesta na comunhão. Porque a gente percebe isto na própria igreja de Atos dos Apóstolos. Trata-se de uma doce e suave presença no meio do povo, que não é produzida pelas pessoas, mas é produzida pelo Espírito. Quando a gente pega Atos 2,42, lá está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades, vendiam os seus bens, distribuindo o produto entre todos à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a dinâmica do Espírito Santo na vida da igreja, que promove a comunhão. Meu amigo, se você não tem desejo de estar na relação fraterna, na comunhão, é porque o Espírito Santo não está agindo na sua vida. E balela essa explicação que nós servimos a Deus, mas servimos na nossa casa, não queremos mais igreja. Porque aqui você encontra a palavra koinonia, que é a palavra traduzida para comunhão. Ela significa o quê? Ela significa fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta, intimidade. Isso é koinonia, isso é comunhão. E há uma relação entre a comunhão com o Espírito e a comunhão com as pessoas. João, ele é expert e fala isso no capítulo 1, versículo 7, na sua primeira carta, dizendo: se você anda na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, se você está com o Espírito, caminhando com ele, você consegue ter conexão com as pessoas. E é claro, se você não tem conexão, se você não tem comunhão, koinonia, associação com o Espírito Santo, você não vai precisar da igreja de Jesus. Então a igreja de Jesus, ela é promovida pela ação do Espírito Santo, trazendo essa fraternidade, essa comunhão. E a comunhão do Espírito deve ser invocada, porque Paulo, fechando a sua carta à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Aquela doce, suave presença do Espírito Santo. E tem que ser um anelo pessoal. Tem um autor que algumas pessoas criticam pela forma como ele agiu na história aí, mas ele tem um livro interessante, Benny Hinn. Ele escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo. E a ideia é de trabalhar essa presença diária, cotidiana na sua vida. O poder do Espírito, então, como marca do ministério da igreja dos últimos dias, se manifesta em primeiro lugar na orientação, em segundo lugar na comunhão, mas em terceiro lugar na consolação. Olha que curioso, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo são descritos nas Escrituras Sagradas como consoladores. Jesus, registrado por João, diz o seguinte: eu vou para o Pai e vos enviarei o outro Consolador. Então ele está dizendo: eu sou um Consolador, mas vos enviarei o outro Consolador. Paulo, escrevendo uma das cartas, ele diz o seguinte: o Deus das consolações. Agora, para você compreender melhor isso, você tem que entender duas palavras, ou a justaposição de duas palavras gregas: Parakletos, Consolador; Paraklesis, consolação. Eu gosto dessa expressão porque dá para você compreender o que é que o Espírito Santo, o Consolador, faz. Do lado.
Paracletos, chamado. Paracletos, chamado para caminhar do lado. O Espírito Santo foi chamado, foi convocado para a sua vida, para caminhar do seu lado, para te guiar, para te orientar, para te instruir, para estar com você como esse que consola. E consolador é aquele que assiste, no sentido de assistência. É aquele que aconselha, que defende, que intercede, que pleiteia a sua causa, que ajuda, que ampara e presta socorro. O Paráclito é esse que dá a força divina necessária para enfrentar os desafios e passar pelas tentações, perseguições e sofrimento. Meu irmão, entrar no hospital, entrar numa UTI, passar pelo Covid e viver todo o drama que a vida tem, ficar desempregado, ficar sem dinheiro em casa. Se você não tiver esse Paráclito do seu lado, você não resiste. Por isso que é importante ter o Paráclito de Deus ao seu lado. Há uma canção que marcou muito a história da igreja, onde eu passei, e quem cantava muito essa canção era Jimmy Swaggart. E eu queria recapitular com você, e eu queria aproveitar esse momento para ministrar o coração daquelas pessoas que estão vivendo esse drama e precisa do Paráclito perto de você. Se você tem alguma pessoa conhecida que está vivendo esse drama do Covid e precisa de um toque do Paráclito de Deus, eu queria que você, onde estiver, pode apagar um pouquinho as luzes, que você ficasse em pé e nós vamos cantar essa canção como intercessão do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre esta pessoa que você irá representar. Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Deixa suave paz neste lugar, e eu sei que a presença do Senhor doce comunhão, doce Espírito Santo mora em nós e enche-nos de amor, e te adoramos por tua presença aqui, que nos renovará na base do amor. Louvado seja o Senhor. Se tu dizes sábio ao invés, estás débil, oprimido e sem vigor. O que fazer? Render-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Vamos experimentar dessa doce comunhão. Doce comunhão, doce Espírito Santo mora em nós e enche-nos de amor, e te
É isso que queremos te pedir, Espírito Santo, nessa hora. Que venha renovar o fôlego, o sopro desse homem, dessa mulher, de pessoas queridas que estão no leito, que estão entubadas, que estão estubadas, mas estão na UTI, na CTI, num quarto, na enfermaria, onde estiverem, ou às vezes em casa, se sentindo fechados na quarentena. Nosso pedido é que o Senhor visite essas pessoas, porque cremos no poder do Espírito, que vem consolar, que vem ser aquele que está do lado do leito, que está do lado daquela pessoa que sofre neste momento. Portanto, visita esta vida, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Mas o poder do Espírito, como uma das marcas do ministério da igreja nos últimos dias, além de se manifestar na orientação, na comunhão e na consolação, se manifesta também na capacitação. O texto diz: no espírito e no poder de Elias. Os discípulos estavam aguardando a descida do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. E é interessante que a expressão utilizada é assim: permaneçam, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder. Agora, Atos 1:8, registrado também por Lucas, diz o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós. Esta palavra é importante que você compreenda. A palavra poder, tanto de Lucas, do Evangelho, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, é dunamis. É a mesma palavra cujo radical é dinamite, dínamo, propulsor. E aqui entra a importância de você saber que é o Espírito Santo que te dá energia, que te dá capacitação. A palavra é essa. Dunamis é poder inerente, poder para uma pessoa mostrar e desenvolver, poder para realizar milagres, poder moral e excelência de alma, poder que consiste em força, resistência e capacidade de enfrentamento. Qual era o segredo da igreja de Jerusalém? O Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Por isso que ela criou coragem e mostrou o peito e saiu para a batalha, porque é o Espírito Santo que dá inspiração, é o Espírito Santo que traz coragem, é o Espírito Santo que dá ousadia, que dá intrepidez, que dá sinais e prodígios, que traz dinâmica para a vida, que traz poder e capacitação. Antes do Pentecoste, uma igreja enclausurada, fechada, medrosa, tímida, mas quando o Espírito Santo vem no Pentecoste, ela se torna impetuosa e ninguém segura mais, ninguém pode deter. Essa é a marca da igreja dos últimos dias, o poder do Espírito. Salmo 105 diz: buscai ao Senhor e o seu poder. Há uma canção bem da minha infância que dizia assim: sem esse poder não vai, não vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Ó, levanta cedo, vai buscar poder. Entra na batalha, Cristo te dá poder. Meu amigo, você vai naufragar na fé se você não tiver essa chama, este fogo que vocês cantaram, vem como fogo de Pentecoste e enche. Você vai apagar, você vai naufragar se você não tiver essa presença do Espírito Santo. Paulo fala de uma oração encerrando para a igreja de Roma: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O que é que a igreja dos últimos dias precisa? Do poder que orienta, do poder que consola, do poder que traz comunhão, do poder que traz capacitação. O que a igreja precisa? É dessa energia. Duas palavras para a gente fechar sobre Espírito. Velho Testamento, ruá. Novo Testamento, pneuma. E olha só o significado tanto do ruá como do pneuma. Ruá, aquele que dá entusiasmo, vivacidade, vigor, coragem, impetuosidade. É isso que você quer. O ruá é aquele que dá disposição, impulso. Lá em Minas fala galeio. Ruá é aquele que inspira. Ruá é o espírito que impele, que concede energia para a guerra. O ruá é que capacita os homens com vários dons, como energia vital. E quando você vai para pneuma, que é no Novo Testamento, a mesma palavra para espírito, é o espírito que te dá vida,
é a natureza espiritual de Cristo, é a disposição e influência que preenche e governa a alma de alguém, a fonte e eficiência de todo o poder, de afeição, de emoção e desejo. É um movimento do ar, que esse ruar de Deus, que esse pneuma esteja energizando a sua vida, para que você não viva aí assim, ó dia, ó céus, essa vida é uma desgraça, toda coisa ruim acontece. Não, você vai andar como um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que andar nesse mundo. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou habitação do Espírito Santo, e eu sei que Ele me orienta. Ela está confusa esse negócio aqui, mas o Espírito Santo é meu orientador. Coach, por favor, Espírito Santo, fala para mim, como é que eu ajo nisso aqui? O meu coach, espera um pouquinho, vou lá no meu quarto, vou na palavra, o coach vai instruir. Eu estou meio triste, desanimado. Paráclito, eu sei que o Senhor é aquele que dá assistência, seja do meu lado. Senhor, eu estou perdendo aquele brilho pelas pessoas. Produz em mim a comunhão natural. Eu vou ter compaixão. Inclusive, engraçado que a palavra que Paulo utiliza é entranhados afetos de misericórdia. A palavra grega para entranhados é baço, intestino. É aquela emoção que o Espírito Santo move dentro de você por fraternidade. Espírito Santo, eu quero ser energizado, capacitado para te servir. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Esta canção fala de Jesus, mas mostra o que Ele pode fazer na sua vida e na minha vida, porque Jesus é o Consolador, mas o outro Consolador, até se você quiser substituir, já percebi que dá para substituir nessa canção, quando diz, já posso sentir que o Espírito está aqui, o amor que enche os corações, que vem do altar de Deus. Vamos declarar que seja essa a sua vida. Vai sair para uma segunda-feira animado, cheio do poder de Deus, mas pensa, se você não nutrir, se você não alimentar da palavra, vai apagar essa chama. Então, força em Deus. Está aqui o amor que enche os corações, gerando muita fé, alegria e a paz que vem do altar de Deus. Já posso sentir que o Espírito está aqui, o amor que enche os corações, gerando muita fé, alegria e a paz que vem do altar de Deus. O que vai acontecer? Muitos milagres aqui vão acontecer, pois a presença de Deus vai fluir, livrando os oprimidos, levantando os caídos. Jesus está aqui. Jesus está aqui, a sua paz posso sentir. Ele vai a vitória me entregar nas mãos do meu Senhor. Segurarei com muita fé, vai me dar as promessas. Suas vozes, Jesus está aqui, a sua paz posso sentir. Ele vai a vitória te entregar nas mãos do meu Senhor. Segurarei com muita fé, vai me dar as promessas. Jesus está aqui de novo. Jesus está aqui, a sua paz posso sentir. Ele vai a vitória te entregar nas mãos do meu Senhor. Segurarei com muita fé, vai me dar as promessas do Pai. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Isso que queremos para a igreja do Senhor, uma igreja energizada pelo poder do alto,
Muito obrigado por isso, porque o Senhor é quem faz. Nós não vamos caminhar sozinhos. Amanhã, no nosso trabalho, nos estudos, em casa, esses que estão lá participando com a gente, conectados, que eles recebam o ruá do Senhor, o sopro do teu Espírito, traz vida, energia, dinamismo, entusiasmo para a nossa vida. É isso, Espírito Santo, que o Senhor faz em nós, em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios e tudo que é teu, hoje e sempre. Amém. Queremos agradecer a Deus pela sua presença e você que tem participado conosco online. Deus seja com você. Amém.